tiene nada que ver con el efecto que hay como presencialmente, pero terminando esta plática los invitamos a pasar a ver la pieza. Y ahorita lo que van a empezar, bueno, ahorita eventualmente van a empezar a pasar, van a estar circulando imágenes de obras anteriores de Carlos. No nos vamos a estar deteniendo específicamente en cada una de las obras, pero solo para que se den cuenta de lo que estamos, contextualizar lo que estamos hablando un poco. Bueno, el jueves estuvimos aquí en este mismo lugar un poco hablando, entonces más bien es como continuar esta conversación un poco, y a través de esta conversación creo que van a ir saliendo, se va contextualizando la obra de Carlos, pero también al final vamos a hacer preguntas y si algo estamos obviando, por favor, porque ya es como la tercera vez que continuamos esta conversación, entonces nos recuerda. Nos preguntan, por favor. Hay algo como que mencionaste la última vez que estuvimos aquí. Nos preguntamos sobre como el carácter efímero de la obra de Carlos. Para hacer como una definición como muy genérica, la obra de Carlos casi siempre es una intervención de sitio específica que trabaja con materiales recurrentes, pues casi siempre el cartón y colores y pintura, y la gran mayoría de las piezas son efímeras, ¿no? Entonces, y cuando te preguntamos sobre eso, tú hablaste como de esta energía, más a nivel de energía y a nivel como de transformación. Entonces, yo contaba más algo rápido porque vi hace poco uno de estos programas de difusión científica que estaban como hablando de la entropía y de justo la segunda ley de la termodinámica y demás. Entonces, lo que explicaba el tipo es que los seres vivos lo que hacemos es que tomamos prestado energía ordenada del universo, y para poder estar vivos, para poder nosotros estar de alguna forma ordenados, tomamos esa energía y cuando la liberamos, que efectivamente no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma en forma de desorden. Entonces nosotros somos como un poco como máquinas de producción de desorden, de alguna forma. Entonces, como tú siempre estás hablando, haciéndose como ese paralelo de hablar de la fragilidad de las obras y la transformación de las obras en paralelo como a la transformación de la vida y del ser humano, y también alguna vez mencionas esta idea de la entropía en tu obra, entonces quería, no sé, un poco empezar por ahí. No, sí, efectivamente existe uma característica, para falar assim, em minha obra que é sempre esta ideia de fragilidade, esta ideia de temporalidade, esta ideia também de memória ou história. Penso que de alguma maneira nós outros temos uma tendência para insistir nesta ideia de eternidade, digamos assim, e também de alguma maneira esta ideia de permanência. Temos uma tendência de olhar para as coisas, relacionar-nos com as coisas, com os objetos, de uma maneira muito como permanente e concreta. Entonces, yo, bueno, hablando un poco de mí, para que entiendan un poco, yo estudié pintura, básicamente estudié pintura en la universidad, en la licenciatura en Bellas Artes, pero un soporte bidimensional, apesar de ter aprendido tudo que era técnicas de pintura, assim, mais clássicos, pero sempre existe uma certa insatisfação com o suporte bidimensional. Essa insatisfação, bom, o trabalho foi se transformando e o trabalho começou a ser mais questionável, e então comecei a ser pequenas peças com papel, cartão, e então surgem estas peças como estas com este material que é muito sensível. Para a tua pergunta concretamente, é verdade? ¿Cómo funciona esta idea de la transformación de la energía y de la entropía? O sea, si pensamos en que nosotros somos estos seres que prestamos orden del universo y convertimos en desorden, y que tú alguna vez te defines como un poco como un cómplice de estos procesos de entropía, ¿cómo funciona en tu obra? Em minha obra sempre esta ideia de transformação sempre está muito presente. De alguma maneira, eu sempre digo que nós outros somos frágeis, não? Somos o ser humano, somos criaturas frágeis. Temos a ideia de nascer, crescer e nunca dá muito da ideia da morte. É mais da ideia de renascimento. Eu acredito nos ciclos de renascimento, de transformação em outras coisas.
E este movimento entrópico de transformação é algo que está muito relacionado com energias, de alguma maneira. São energias que existem e que estão permanentemente presentes no meio envolvente em muitas distintas formas, por assim dizer. Existe aqui algo que é interessante podermos falar, que é o modo como nós outros somos educados, o modo como nossa mentalidade ou nossa parte racional ativa as coisas para sempre projetarmos as coisas num sentido mais concreto. Então, esta ideia de que as coisas são concretas, lógicas, racionais, muitas vezes retiram espaço para esses lados que são mais como efêmeros, toda essa ideia do sentir, intuição, tudo isto pode ter muito a ver com coisas que não se explicam completamente, não são completamente lógicas, mas são coisas que se sentem e são como energias transformadoras que estão aí presentes, de alguma maneira. E então, estas obras, muitas vezes, estas grandes peças, muitas delas, às vezes, por exemplo, no dia da inauguração, possa ser uma performance de um desconstruo da peça, e isso é um ato consciente de acelerar da temporalidade que está presente. Portanto, essa ideia de tempo não penso que é algo que está sempre em constante processo de transformação e é algo que está sempre como assim presente. Não sei se contestarei. Creo que dijiste ahora una frase que es como importante en este contexto, que una de sus estrategias es precisamente acelerar el proceso temporal de degradación o de destrucción. Entonces, el momento de creación y de destrucción es muy cercano. No es una cosa que se distingue en el tiempo, sino que generalmente es una cosa muy cercana. Y creo que es importante, igual que hablemos de eso ahorita, justo en este proyecto, porque este proyecto irónicamente se llama Intento de Conservación, ¿no? Entonces, precisamente es como un poco lo opuesto de lo que generalmente haces. Entonces, yo... No sé si es lo opuesto, no diría opuesto, pero claro, nosotros podemos, intento de conservación, podemos dividir estas dos palabras, intento de conservación. La idea de conservación, para podermos hablar, que era algo que a mí me interesaba muito neste projeto, conservação é esta ideia de manter e cuidar uma coisa de modo que não perca as suas propriedades e suas características com o passar do tempo. E o intentar só é um dispositivo ou um intento que nós outros sempre temos de tentar congelar a ideia de tempo, de tentar parar o tempo para que as coisas não tenham o seu processo natural de transformação. Então, teremos sempre, isto é uma característica humana, se queremos falar, uma certa tendência que eu digo que é um intento de congelar, cristalizar para a eternidade as coisas. Então, nós outros, esta ideia também de eterno, infinito, de que as coisas têm uma certa tendência a perdurarem num tempo, num certo estado, eu acho que isso passa porque nós outros conseguimos dispositivos para que isso aconteça. Exemplos mais sensíveis quando congelamos, digamos, de alguma maneira, os alimentos, os congelamos para que eles perdurem no tempo, pero a sua natureza é de se degradar, de se transformar, para conseguirmos dispositivos artificiais para os congelar e cristalizar no tempo. Tanto neste espaço, que é o espaço do museu, acontece o mesmo. O museu são uma espécie de guardiões ou panteões, pero são guardas onde são os monumentos que têm a responsabilidade de guardar, preservar todo um património que foi adquirido ao longo do tempo. Esse património é a base para que nós outros podamos seguir confortavelmente adelante. Esta ideia de abstrata, que é uma ideia abstrata de que as coisas possam desaparecer ou não serem concretas, cria inquietudes e não estamos tão confortáveis, digamos assim, por assim falar. Este projeto aqui que nós temos aqui no projeto, em Póvoa, e por lá do Intento de Conservação, este é um projeto que surgiu na minha primeira viagem com a Alejandra àquela cidade, há 2 anos, não? Um ano? Um ano em venida a Póvoa, um dia, pero me llamó mucho la atención o centro histórico
E esta ideia de que a cidade realmente há um esforço, um intento para preservá-la, conservar toda uma identidade histórica, que é algo que faz parte das pessoas da sociedade, da cultura, da identidade. Há realmente um intento, um esforço para conservá-la, mantê-la, e é algo que faz parte daqui. E isso é algo que me chamou muita atenção. Por outro lado, também a questão religiosa, que é algo que também está muito presente em Póvoa, a questão da religião, que é, e a ideia da religião também podemos falar da ideia de cristalizada, não é cristalizada, resguardado. Mas foram algumas das coisas que, ao governo de Póvoa, me quedaram presentes na cabeça e sempre fui pensando num projeto que de alguma maneira pudesse reflexionar e que pudesse dar-lhe a possibilidade para que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre esta ideia de tempo, esta ideia de conservação e esta ideia de permanência sobre as coisas que nós outros temos no nosso meio envolvente. Que lo describes así, parece casi como si fuera como un efecto, como si los museos funcionaran como una pastilla placebo, para no pensar como nuestra finitud, o sea, que de alguna forma el aferrarnos como civilización occidental, que es como, yo diría que sea como una de las características de civilización occidental, precisamente tratar de ir en contra de las leyes de entropía y tratar de estos ejercicios de conservación. Y hablábamos un poco de como de estos monumentos de la conservación, ¿no? Uno era del museo. También en algún momento hablamos cuando descubrimos que el museo originalmente fue construido como un hospital, que también el hospital es como una especie de monumento de conservación. Entonces está como un poco ahí presente. Pero quería hablar como específicamente en esta obra, en la vitrina central. Utilizaste cartón, no solo cartón nuevo, sino que utilizaste también un cartón que era el que se utiliza precisamente para resguardar las obras. Entonces ahí siento que hay como una doble capa o como un segundo grado de la conservación de los cosas. Porque estás hablando específicamente de dos dispositivos de conservación, el nicho y la vitrina, ¿no? Y luego dentro de esta vitrina está el otro dispositivo que es la caja de cartón. Entonces hay como estos dobles momentos de ir conservando todas estas capas o todos los dispositivos que tenemos tal vez de intento de conservación en general en la civilización occidental, ¿no? Sí, porque claro, esta obra, a obra que Alejandro está hablando, es la obra central de la exposición que tenemos aquí en la sala. Es una obra hecha con este material, cartón, que es un material normalmente que utilizo para las piezas. É uma obra hecha com cartão e muito do cartão usado nesta peça é um cartão usado e é um cartão usado de cajas. Portanto, as cajas as caixas de cartão é um objeto ou algo contemporâneo, moderno, não? Essa ideia da caixa e essa ideia de guardar as coisas, nós outros guardamos para protegê-la de alguma maneira, para transportá-la. É um objeto que funciona como conteúdo para albergar algo que se queda resguardado e que pode ter várias funções. E quando utiliza os cartões usados, é utilizar um material que também tem tido um tempo de vida, uma história, e a coisa dela é aplicada nesta peça. E sim, pode-se justar esta ideia de qualquer coisa que serviu para proteger, que ganha uma espécie de renascimento no modo como ela é reutilizada de uma outra forma. E depois esta vitrina que lhe protege, porque ela também serviu para proteger outros objetos, como uma coisa de proteção de outra coisa. E é interessante também lá esta ideia também de pintura. Eu, como digo, tenho uma formação de pintura clássica, assim, bastante uma educação assim, muito clássica, mas nos últimos tempos o trabalho foi desarrollando. Pero a pintura é sempre algo muito intuitiva e quando eu me gostava da pintura, porque nós outros quando hablamos da palavra pintura, pensamos na pintura com conceitos muito convencionais e tradicionais, é algo que está muito enraizado em nós outros quando vamos a falar de pintura. A pintura enquanto processo de trabalho ou a pintura, se queremos falar a pintura expandida, é algo muito mais complexo, não? Para falar assim. Então, mi trabajo tem sido de alguma maneira esta componente pictórica presente,
que diga sempre trabajas con pintura expandida, pintura espacial, pero trabajada de una manera muy como diversificada, digamos así. Bueno, tuvimos las entrevistas el jueves, hubo uno de los periodistas que estaba como un poco sacado de onda con la sencillez o la simpleza, o no sé cómo decirle, de tu obra. Entonces, de alguna forma, él lo formuló algo así como que si se podría llegar a entender como una afrenta casi supongo que a la riqueza cultural de Puebla. Y esa no es una forma muy interesante de ponerlo, pero lo que sí tal vez sería interesante es como contrastar en este momento como esta puesta en tensión como con la presencia barroca de la ciudad y estos gestos que tienen un tono casi minimalista en el espacio. Sí, y también acho que é importante questionarmos ou pensarmos qual é o papel do museu e qual é o papel deste museu. Estamos a falar de Puebla e este museu também tem uma responsabilidade, porque o museu, supostamente um museu contemporâneo, quando hablamos de contemporaneidade, hoje a ideia contemporânea é uma ideia muito complexa, estamos numa sociedade muito complexa que tem tensões, muito abstrata, e os museus, e este museu, penso que a riqueza do museu, este novo museu, é criar um espaço para criar debates e para trazer essa problemática contemporânea que está no nosso meio envolvido no dia a dia, cá para dentro criar debates, discussões, que possam ir ao encontro dessa complexidade que é hoje a nossa sociedade tecnológica, internet, multicultural, digital, são todos fenómenos que não penso que devemos dar espalda, mas realmente poder questionar em muitas e diferentes formas. Portanto, vários discursos, da maneira que o museu tem, né? Através dos artistas, a possibilidade para poder se debater e questionar essas coisas. Quando fazemos esta pergunta de que o projeto pode ser uma afronta ou pode criar uma tensão para a riqueza de uma maneira que tem na cidade, esta também é uma opinião pertinente que também me ha deixado a pensar, pero eu penso que a sensibilidade é algo que pode também ter muita força, e penso que principalmente espero que seja um projeto que possa levar-nos a reflexionar sobre todas essas ideias de conservação, que possa também fazer um elo com aquilo que é a própria cidade. Apesar de ser um projeto que possa ter uma componente com uma certa abstração. Bueno, yo siempre te acabo preguntando, dijiste que era una de las preguntas que siempre te hacían, pero creo que es importante, o sea, hay algo que también de la relación entre estos dispositivos de conservación con el sistema del mercado del arte, ¿no? Porque para que tú puedas para que exista el sistema del arte tiene que haber obras que se puedan conservar y que se puedan realizar y que puedan circular dentro de ese mercado. Entonces, de alguna forma, tus piezas también, carácter efímero, ponen en problemas esta situación. No sé si a ti o al sistema del arte o a quién, pero hay como, no sé si es algo intencional, no sé si es algo que funcione en tu obra o simplemente es una... São peças, e aqui estamos a ver algumas das peças mais grandes, de grandes dimensões. São peças que de alguma maneira também são contraditórias. Quando um artista com estas características faz um projeto no museu, pode ser algo contraditório, porque o museu tem umas características nos protocolos de conservação, de alguma maneira, algo muito mais clássico. Conservação, normalmente também se pode comprar objetos e tudo mais, e estas peças não são peças que são vendáveis, não se pode vender. E há pessoas que llegaram a perguntar como vemos isto, como vives este trabalho, porque é ser algo que constróis às vezes durante um mês uma peça e no dia da inauguração a destróis. Pero qual é a ideia? Porquê? São assim várias perguntas que eu mesmo também tenho várias perguntas sobre a peça. Então eu penso que hoje em dia, e hablamos envolvendo também a palavra contemporânea, então uma sociedade contemporânea complexa, hoje em dia a ideia de mercado, hoje em dia basicamente pode-se comprar praticamente tudo. Por isso há estratégias do mercado onde se pode vender as peças. Estas peças grandes eu nunca vendi nenhuma delas, peças como estas que estão aqui a ver. Nunca vi nenhuma delas, porque são peças sempre que criam como levantam questões e são peças que têm uma identidade própria, que funcionam assim.
que de alguna forma estas piezas, como las instalaciones en los museos, funcionan un poco como boceto, hay una especie de inversión en donde estas obras que parecerían la obra que debería de conservarse son un boceto que se destruye, y después hay una reflexión de segundo grado que funciona como a nivel de dibujo. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué va a pasar con esta pieza? Sucede también, porque generalmente son unas reflexiones un poco más arquitectónicas sobre el espacio, ¿no? Sí, es que os dibujos que estão vendo aqui são dibujos de projetos meus, pero acho que é importante falarmos do processo de trabalho para quem entenda um pouco. Normalmente eu não trabalho nem para as instalações, não trabalho nem com dibujos, nem com maquetas, trabalho com conceito. Tenho uma tendência de viajar bastante, porque tenho uma necessidade de ter um contacto físico com o espaço e tento conceber um projeto baseado num conceito, de encontrar uma ideia para desenvolver um projeto, pero sobre essa ideia não existe um dibujo nem uma maqueta. Quando trabalho no espaço, é um processo que eu llamo de laboratório. Os espaços dos museus são espaços que funcionam como o espaço de exposição, mas também é meu estúdio. Aí se tomam todas as decisões e a peça vai crescendo no processo entre intuição e racionalidade. Quando depois as peças estarem terminadas e montadas, vou ao meu estúdio e hago dibujos sobre o que é hecho. Esses dibujos são baseados em documentação de fotografias, em minha memória, mas basicamente são dibujos que servem para quebrar as limitações físicas que existem no espaço, de alguma maneira como se retirar a gravidade, ou se como poder, inclusive, ser esquizofrénico, isto é, partir as paredes, crescer mais allá do espaço físico e, inclusive, invadir a cidade. Trabalhar no dibujo é um campo que nos dá mais de liberdade para ir mais allá do espaço físico e daquilo que estamos a ver. Então é um processo mais complexo. Então vamos num processo inverso, num processo mais convencional. Dibujamos, projetamos a maqueta, hacemos as peças de tamanhos e materiais distintos. Pero no meu caso é um pouco ao revés. Estas peças grandes são feitas sem maquetas. Pode ser o dibujo da ideia e depois, quando vou ao estúdio, então estou racionalizando aquilo que passou no espaço. É um pouco complexo, mas penso que existe um processo como invertido, ao revés, para ao deste processo e qualquer coisa que vai surgindo no espaço e que é importante. E aqui entramos no tema da arquitetura. Hoje a arquitetura, e agora deste museu e da cidade, a arquitetura tem um papel importante em nossas vidas, em nossa sociedade. Hoje nós outros, quando falamos, por exemplo, na ideia de paisagem, como na ideia de pintura, pensamos na pintura, pensamos em ideias convencionais. Paisagem hoje, nós pensamos em paisagem, podemos pensar na paisagem convencional, árvores, natureza, mas provavelmente a paisagem hoje que teremos é uma paisagem mais urbana. Não? Toda a importância que a cidade tem, o modo como influencia a nossa sociedade, o impacto que tem em nós outros, ela é de alguma maneira a paisagem contemporânea que está presente com todas as suas problemáticas. E de alguma maneira eu considero que a ideia de cidade ou a ideia de casa funciona como uma espécie de segunda pele. Não? Nós outros temos uma pele que nos serve para cobrir nosso corpo. E temos esta espécie de segunda pele que são as arquiteturas das casas. Não? Portanto, elas também são frágeis, têm temporalidade. E então, essas instalações todas, eu tenho esta relação sempre, eu tenho esta tendência de ir aos espaços, relacionar-me com elas, porque tenho uma tendência de tentar sentir um espaço que é racional, projetado por arquitetos e mais, pero tentar dar uma componente mais humana, porque das paredes e o suelo tem temperatura, de alguma maneira. Tentar senti-las e tudo isso ajuda para que seja um projeto que se vá trabalhando, por isso sempre algo também a ideia de orgânico, a ideia de ecossistema. Os ecossistemas são processos naturais da natureza que estão presentes sempre nos seres vivos e também inclusive nas arquiteturas, nas cidades, que são, as cidades hoje são organismos vivos, não são organismos mortos. E a mim sempre, de alguma maneira, quando falamos dos arquitetos, são vistos quase como deuses, e se sentem como deuses, eu penso que nós outros funcionamos de uma maneira como, ou melhor, as casas, as cidades,
sempre existem focos de resistência, não? Porque podemos entrar em política, que não entra ahora, pero la ciudad de alguna manera es un intento también de controlar, ¿no? Controlar las masas, controlar la gente, que se sintam minimamente confortáveis, pero eu sempre espero que sempre existam válvulas de escape, e essas válvulas de escape são coisas que funcionam como resistência, ¿no? Me gustaría como abrir un poco a preguntas en este momento porque no tenemos mucho tiempo más. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta. Bueno, a mí, hola, buenos días. Hola, buenos días, soy Laura. Bueno, una presentación para el artista. Me llama mucho la atención el uso del material. Primero pensé que tenía una intención como de reciclaje o algo así, ¿no? Bueno, ahora como ya van mencionando incluso que es de los empaques donde vienen las obras, como que ya tuvo otro sentido para mí. Y también me llamó mucho la atención que lo combinas con el mármol, ¿no? Que de alguna forma se siente como que es un material más extravagante, más elegante. Pero me doy cuenta que pues ya hay una intención ahí de usar el cartón, pero me gustaría que explicaras un poquito más por qué quieres tanto este material, ¿no? Aparte de porque viene de esta sensación de donde viene toda esta estética resguardada, pero ¿por qué es recurrente en ti este material? Gracias. Y están fantásticas las instalaciones, me encantó el laberinto, por ejemplo, y es Metamorfosis, las instalaciones. De Metamorfosis está increíble. Gracias. La peça, o mármore que hablas, são esculturas. Isto é, o meu trabalho é um trabalho que se desenvolve em vários diferentes mediums, assim. É um trabalho que, de maneira consciente, passa desde o dibujo, a escultura, a instalação, a fotografia, a vídeo, e todos esses meios são trabalhos de maneira consciente da minha parte, porque eu penso que e hablamos da complexidade, da contemporaneidade, mas eu penso que cada vez mais há mais artistas e autores que o seu trabalho também é como muito diversificado. E isso também está muito relacionado, inclusive, com as problemáticas de muitas disciplinas científicas, que para conseguirem solventar os problemas que hoje teremos, os dados que temos hoje são tão complexos, passou a ser importante trabalhar, por exemplo, em redes, passou a ser importante trabalhar com esta palavra que se chama de interdisciplinaridade. Portanto, é importante haver uma associação de várias disciplinas que se associam para poder contestar e encontrar respostas para esta problemática que hoje temos hoje em dia, esta sociedade super complexa. Me parece interessante também, e estamos a falar de Paula, que perante esta complexidade está situado entre dois campos. Por um lado, existe toda uma tradição que se conserva, que se tenta conservar, mas por outro lado, há que adaptar-se aos novos tempos. Então, estás entre uma situação um pouco tensa, que não acho que há que assustar, há que reflexioná-la, há que reflexionar sobre ela e tentar encontrar respostas. O cartão é uma história larga, eu como estudei pintura, e essa situação da pintura me levou a um ato quase desesperado, que me levou a destruir as pinturas, a poner-las pela calle, e consegui também um interesse cada vez maior para olhar para a cidade, e principalmente os edifícios em ruína, os edifícios que eram demolidos. Toda essa entrópica de transformação de edifícios que eram demolidos começou a chamar muita atenção. Eu não sabia de que maneira podia projetar isso na obra. Então comecei a hacer pequenas peças de papel, que eram uma espécie de pequenas maquetas, porque simulavam esse lado de qualquer coisa que é frágil, um edifício frágil, e empecei a isto assim, e mirando-as. E a partir daí também comecei a ser com papel, e no meio disto começou também a interessar muito a ideia de maqueta e de arquitetos. Portanto, nós outros, quando falamos de uma ideia de maqueta, a maqueta é uma projeção de uma ideia, é algo que se torna visível para podermos visualizá-la e a partir daí projetarmos um edifício grande e tudo mais. Essa ideia de maqueta, com essa ideia de que é uma possibilidade,
que és um projeto utópico para algo do futuro, todos esses conceitos de maqueta me interessaram poder explorá-las. E por isso empecei a ser peças com cartão, que tenho também em casa, para numa escala mais grande, para inverter também a escala dos outros. As maquetas são pequenas, nós outros somos grandes, e passar a ser ao revés, a ideia de maqueta ser mais grande e nos outros ser uma escala mais pequenita. Mas não se trata tanto de ser edifícios grandes, com materiais de resistência, pedras, mas preservar essa ideia utópica, essa ideia de possibilidade, essa ideia de possível, uma espécie que muitas vezes também chamam de projeção espacial. Uma projeção espacial é algo que passa a existir no espaço, mas que sempre tem um diálogo entre o espaço original e este novo espaço. A peça de mármore que vias aqui cabuladas é uma peça feita em 2010 na Bienal de Carrara, em Itália. Também viajei à Itália, Carrara tem uma história muito interessante, o Michelangelo foi buscar o mármore branco, tem uma história de mármore, porque neste momento é uma cidade que tem uma crise assim profunda, e esta Bienal foi feita para que os artistas pudessem reflexionar um pouco sobre esta complexidade da crise que vive a cidade de Carrara, e uma maneira que pudessem fazer trabalhos que eram um intento de que também pudessem, a partir daí, ver possibilidades de soluções para a urbanidade da cidade. E a peça que eu fiz era desenvolver umas bases de mármore e queria trazer para a obra toda essa ideia de permanência, riqueza, poder que tem o mármore, para que depois suporte essas figuras frágeis, temporais. Portanto, existe uma espécie de tensão entre uma coisa e outra. Toda a obra também tem objetos que são intervenções de objetos domésticos, pero essa ideia de intervenir nos espaços, há sempre um intento de diálogo entre o espaço original e o novo espaço, e entre os dois cria uma espécie de tensão ou uma possibilidade de onde nós outros espectadores podemos estar como entre duas realidades de permanência e de possível projeção ou possibilidade. Hola, buenas tardes. Eduardo, muchas felicidades. Gracias. Es una pregunta muy personal, pero también creo que es importante para todas las personas que están aquí, a mi pensar. La pregunta es, ¿cómo funciona tu administración económica para viajar, para producir? Gracias. Bom, eu estou marcando porque estava a pensar como pensava a explicar, se foi quando comecei a minha carreira ou um pouco mais adiante, para aqui um câmbio. Pero, basicamente, a questão económica, assim, mais recentemente, eu acredito desde o início, efetivamente, eu terminei na universidade em 2003, e desde 2004 trabalho mais ou menos profissionalmente, pero durante anos não vendia nada, digamos assim. Não vendia nada, não podia viver do meu trabalho, pero podia continuar a trabalhar, pero tinha conseguido uma maneira de sobreviver Então por isso comecei a partir daí bastantes residências artísticas, recebi becas. As residências artísticas eu acho que são coisas muito importantes porque te retiram um pouco a pressão comercial, ter de vender, normalmente dão condições para produzir obra, trabalhar, estás relajado. E então, isto foi assim, becas, residências, tudo isto possibilitou que o trabalho fosse desenvolvendo, mas não tinha uma pressão comercial. Mais tarde, quando a nível comercial o trabalho começou a ser vendido, porque o que nós estamos a ver aqui são as grandes instalações, para mim trabalho como digo. Há vídeos, há dibujos, há esculturas, há diferentes unidos, inclusive pintura, que são trabalhos mais vendáveis. Neste caso também os dibujos dos projetos se vendem. É um pouco complexo porque eu tenho artistas e amigos que desde o início entraram rapidamente no mercado, viram perfeitamente o seu trabalho. E num outro processo mais complexo, podia ter encontrado soluções mais sencillas e ser mais rápido entrar no mercado. Por exemplo, a venda das fotografias das instalações. Também trabalho com fotógrafos profissionais, tenho uma grande preocupação com a documentação, tenho muito boa documentação sobre todas as obras, que é algo que foi sempre muito consciente, pero nunca me interessou tanto, por exemplo, vender as fotografias ou projetá-las, que elas se tornam objetos e podem entrar no mercado.
pero basicamente foi continuar a tentar respeitar o processo de trabalho e a partir das coisas foram surgir de maneira natural. Mas como digo, o trabalho tem como distintos mínimos e esses distintos mínimos são trabalhos que se podem vender, digamos assim, e assim vivo. Posso dizer que eu vivo atualmente só do minha obra, digamos assim. ¿En cartón sin pintar? Bueno, o sea, que está el color del cartón. Y acá tenemos colores fríos y cálidos. Me gustaría que hablaras un poco de eso. A questão do color é uma questão que me perguntam muito, por exemplo, esta imagem, estão a ver aqui. Este edifício é o edifício dos Solipsos, em Bruxelas, que é o edifício da União Europeia. Em 2007, Portugal, sou português, foi invitado para presidir a União Europeia e me invitaram a mim, alguns artistas, para fazer um projeto no edifício da União Europeia, que é um edifício político, então todos, mano, esse é um edifício com muita força. E, por exemplo, neste projeto me invitaram, isto para também a pergunta, e, claro, mas o edifício é tão complexo que o que eu decidi fazer foi invitar um fotógrafo a fotografar lá o edifício e depois sobre as fotografias é pintado as imagens. Pero a tua pergunta, minha relação com os colores e toda a minha obra é uma relação muito intuitiva. Quando me perguntam normalmente sobre os colores, eu sempre contesto. Vais perguntar a um pintor como há de ser pôr o amarillo. Essa é uma questão intuitiva. O modo como eu relaciono com a pintura é sempre intuitiva. Também eu tenho uma formação de pintura. Sou pintor, assim, pero o modo como eu trabalho com o espaço também é sempre uma relação intuitiva. Muitas vezes, para alguns projetos, mediante as características do projeto, o conceito do projeto, eu posso ter uma certa tendência a escolher certas cores, pero o modo como o trabalho é puramente intuitivo. As cores das instalações sempre que las aplico, por exemplo, se este edifício é branco, neste lado, este color branco, por exemplo, nestas paredes, nesta parte do cartão, é exatamente o mesmo branco do edifício. Então, utilizando exatamente o mesmo branco, é uma espécie de fusão entre o espaço original e este novo espaço. Pero intento sempre nunca cobrir as peças todas com pintura. Então, a ideia não é cobrir todo o cartão com pintura, esconder, é precisamente ao revés. É precisamente deixar partes abertas do cartão e outras partes pintadas. E aí entramos num campo que me interessa muito, que é esta ideia de falar entre interior e exterior. Do que é exterior e interior, normalmente estamos a falar de um material que é cartão, estamos a falar das cajas, e as cajas têm esta ideia de conteúdo. Então, normalmente, nas instalações, nas partes que não pinto, tem essa ideia de interior, que pode ser uma metáfora, inclusive, para nós outros mesmos, essa ideia de interior e exterior. E pelas pinturas, como te digo, tudo sempre, a decisão de escolher as pinturas é puramente intuitivo. E é algo que sai natural, claro, provavelmente pela minha formação. Nada. Perdón, Jorge, es un poco difícil hacer alguna pregunta inteligente sin haber visto tu obra, pues, sobre todo espacial, digamos, ¿verdad? Sin embargo, ya miramos esta maravillosa obra en el vestíbulo aquí del museo y te pregunto frente a la conciencia de la finitud de la vida, que creo que es algo muy claro para mí, y que estableces este paralelismo de temporalidad finita en las obras. La conciencia de la muerte para los seres humanos siempre produce eventualmente un dolor infinito, tristeza. Emocionalmente eres de alguna manera afectado cuando alguna de tus obras es destruida propiamente, es acabada, digamos. Hay obras tuyas, te preguntaría como una segunda pregunta, que seguramente evolucionan, pero habrá algunas que se resisten, digamos, más que otras a morir dentro de ti. Uma boa questão. Para hablar dessa questão, eu gostaria de, por exemplo, falar um exemplo de uma situação caricata, que é o dia em que me mirei ao espejo e he visto um pelo branco em minha cabeça.
Quando dizes, nós outros não somos conscientes, não somos uma cultura, ou as pessoas não somos conscientes dessa ideia de tempo, que é qualquer coisa permanente, constante e que está no meio envolvente. Nós outros normalmente projetamos essa ideia de permanência, nos traímos com as coisas do dia a dia. Para essa ideia constante de tempo não é algo que seja propriamente consciente em nossa sociedade, digamos assim. Então, essa ideia de qualquer coisa de tempo é algo que eu tenho assim muito presente quando estou trabalhando, e essa insistência de continuar a trabalhar com estes materiais de cartão. Muitos dos meus dibujos têm dibujos que são dibujos hechos e depois são borrados, e o que teremos depois são pequenas fissuras ou pequenas marcas de algo que ha quedado. Há instalações que são hechas, depois são quase todas desconstruídas, isto é, são cortadas, retira-se grande parte da peça e o que teremos no espaço é um vestígio de algo que ha existido. Temos uma energia, o que teremos é memória, essa marca, são cicatrizes, mas eu considero que são coisas que estão constantemente presentes no meio envolvente, que nós outros somos conscientes. Me interessa, por exemplo, culturas. Eu agora liguei há pouco tempo de Tucson, que fazer uma referência em Arizona, e na altura da Páscoa há um povo índio chamado os Yaquis, e tem uma cerimónia na Páscoa que é muito interessante. Proibido fotografar, proibido fazer qualquer tipo de registro, preservam esse lado efêmero. Tem umas máscaras incríveis. Mas, enfim, depois de toda aquela cerimónia, que é algo preparado durante todo o ano, as máscaras, as roupas são queimadas. É um final de ciclo. E voltem a ser outras máscaras. E voltem a dibujá-las. E voltem. Mas são ciclos, são energias aceitadas de maneira natural. O problema é que nós outros, como vivemos e pensamos, lidamos com a ideia da morte, a ideia de transformação e renascimento, de uma maneira conservadora, de uma maneira que nos assusta, que nos inquieta. Eu acho que são processos naturais que nós outros não estamos acostumados a lidar. Então, temos sempre uma certa tendência a pelear de alguma maneira com essa ideia, ou resistir a essa ideia da morte, entrar em pânico. Mas, de alguma maneira, eu continuo a pensar que há culturas e há civilizações que aceitaram isso como um processo natural. Essa ideia de ecossistema, que me interessa muito, essa ideia de metamorfoses, são processos naturais e sempre em constante processo de transformação. Então, efetivamente, minhas primeiras peças, para mim em 2004 havia uma peça enorme no Museu Cursal em São Sebastián, em Espanha, e a gente não entendia, curadores, a peça era muito bonita, era uma peça enorme, mas quando se deram conta que eu queria desconstruí-la no dia de inauguração, não entendia, ficaram mas o que vas a hacer? Pero, ¿por qué? E eu dizia, ¿por qué no? Não sei, essa é uma sensação. E depois te questionas, eu digo, bueno, a mim também me gostaria, por exemplo, vamos falar de arte, bueno, há alguns movimentos artísticos, ou por exemplo, há alguns movimentos como Land Arts, obras que foram feitas na natureza, e há coisas maravilhosas que a mim me encantaria vê-las, mas provavelmente já não existem no nosso tempo. O contato que eu tenho com elas pode ser nível documental, mas me encantaria poder vê-las. Essa sensação de querer sempre ter, preservar, cristalizar, eu acho que é algo que nós outros somos educados e nossa civilização atual funciona assim. Por essas energias entrópicas de transformação, eu as considero que são como naturais. Pero nós outros, quizás desaprendemos a mirá-las e a miramos de outra maneira. En este momento les invitaríamos como a pasar a la sala para ver la pieza y nos vamos a tomar la conversación ahí